Mais uma segunda-feira, hoje é dia 10 de fevereiro e eu quero te fazer uma pergunta nesse início de semana. Você se considera um pecador? Você já ouviu aquela frase assim, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Você sabia que essa expressão, essa frase não é só um provérbio popular, mas é um texto bíblico que está lá em João, no capítulo 8, versículo 7? Mas não é esse o texto que a gente vai estudar hoje. O texto que a gente vai estudar hoje está em 1 João 1,10. E diz assim o texto da palavra: se nós afirmarmos que não temos cometido pecado, estamos fazendo de Deus um mentiroso e a palavra não está em nós. Talvez na sua versão diz assim: se dissermos que nós não temos pecado, estamos fazendo o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse versículo é um versículo bem curto e é uma resposta para a pergunta que eu fiz. Você se considera um pecador? Todos nós somos pecadores. A única diferença é que há alguns que são pecadores perdoados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, e alguns são pecadores, mas que estão distantes da graça de Deus, vivendo segundo as suas próprias vontades, seus próprios desejos, longe de tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para eles. Mesmo que ainda há condições, enquanto há vida, de eles terem um momento de reconciliação, de confessarem os seus pecados e de virem aos braços do Pai. Esse texto então mostra o apóstolo João nessa epístola, escrevendo para uma comunidade cristã que estava enfrentando ali um momento de falsos ensinamentos, incluindo a ideia de que era possível viver sem pecado, pessoas que estavam achando que era possível bater no peito e dizer: eu não peco, eu não tenho pecado, eu não cometo pecado. E ele então enfatiza a importância da confissão dos pecados, é o que diz no versículo 5. Ele fala da importância dessa confissão dos pecados para a nossa relação com Deus, porque Deus é luz e não há trevas em Deus, e a luz não convive com as trevas. É por isso que ele diz: se dissermos que nós não temos pecado. João está aqui dizendo para nós que nós precisamos reconhecer a nossa condição. Somos pecadores. Ele não está se referindo a um pecado específico, mas ele está se referindo à nossa condição humana de pecador. Somos inclinados ao pecado. E negar que nós temos essa natureza pecaminosa é negar a realidade da nossa condição perante Deus. O pecado nos afasta, ele nos destitui da graça de Deus. E quando nós afirmamos que não temos cometido pecado, que não temos essa natureza pecaminosa, estamos fazendo de Deus um mentiroso, contradizendo a própria palavra de Deus, que repetidamente afirma que nós somos pecadores, que pecamos, estamos afastados de Deus. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Nós precisamos entender que Deus, na sua palavra, revela a verdade sobre nós. E negar a verdade de Deus sobre nós é contradizer a própria essência de Deus, que é a verdade. E a sua palavra não estará em nós. É o que diz aqui, a palavra de Deus, que tem poder de convencer do pecado, de nos transformar, de nos guiar. Ela precisa ter a liberdade para nos purificar. Diz um texto lá em João 17 que conhecereis a verdade, conhecereis Jesus que é a verdade, e essa verdade vos libertará. Portanto, querido, nós precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa. O primeiro passo para a cura, para o perdão, é o reconhecer a nossa doença. Somos pecadores, o pecado nos afasta de Deus. O primeiro passo para a santidade é reconhecer a nossa condição de pecadores. Nós não estamos falando aqui de você se depreciar, mas de reconhecer a verdade. Eu preciso de Deus. Eu dependo de Deus. Sem Deus eu não sou nada. É termos humildade diante de Deus. Confissão de pecados reconhece e exige de nós humildade. É reconhecer que nós erramos, que precisamos do seu perdão, que carecemos da sua graça. A importância da confissão. Antes de nós entrarmos nesse versículo 10, tem o versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo em perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão abre caminho para o perdão e a purificação. E não há nada melhor para que a gente se sinta livre, para que nós não venhamos viver debaixo do peso da culpa, do que se sentir
perdoados, do que ter a certeza que nós somos perdoados. E você pode encontrar esse perdão hoje, se você confessar os seus pecados a Deus. Uma semana abençoada.